Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente da Câmara de Vereadores do Rio, o vereador Jorge Felipe, contando com a participação do jornalista Aurélio Gimenez, que deixou no ar uma pergunta no bloco anterior, que peço que repita ao presidente Jorge Felipe. Presidente, há uma série de denúncias e até ações no Ministério Público dizendo que as escolas não recebem investimentos, falta ar-condicionado, as cozinhas com panelas sujas e professores também sem condições de trabalho. A Câmara fiscaliza essas ações do Executivo? É uma verdade? Olha, a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores é constituída por vereadores absolutamente comprometidos com a educação. Vereador Raimon, vereador Paulo Messina, do PV, e o vereador Tiago Carribeiro. Produzem audiências públicas, com a participação da população e de pessoas do magistério. Eu desconheço isso. Eu desconheço. Não será que a fonte dessas denúncias não é a mesma fonte que falou que vai acabar com a paridade, que vai acabar com o triênio, que fomenta boatos e mentiras para projetar os professores contra o governo? Presidente, essa crise levou o PT a propor rompimento com o PMDB e, essencialmente, o rompimento também com o prefeito Eduardo Paes. Há setores do PT que, a despeito do partido ocupar a vice-prefeitura, defendem o rompimento oficial do PT com o governo municipal. Como é que o senhor vê essa postura do partido que agora está analisando, discutindo a possibilidade de deixar não só o governo estadual, como também o governo do prefeito Eduardo Paes? Essa proposta tem origem no senador Lindbergh Farias, que tem interesse em gerar um rompimento da aliança que existe entre o PMDB e o PT. Será que essa proposta interessa ao governo Dilma? Será que essa proposta contribui para o governo Dilma? Será que esta proposta é saudável para o povo do estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro? Será que os interesses pessoais sobrepõem interesses coletivos? O PT está tendo uma reflexão muito séria em relação a essas questões. Eu tenho certeza que a nível nacional não está vendo com bons olhos essa conduta. Por quê? O interesse pessoal não pode sobrepor o interesse coletivo. Presidente, é óbvio que a aliança PT-PMDB foi muito benéfica para o Rio de Janeiro, trouxe muitos investimentos. O Rio nunca experimentou tantos investimentos federais como os que estão acontecendo agora, por conta da boa relação que o governador Cabral tinha com o presidente Lula e manteve também com a presidente Dilma. Essa unidade de forças em torno do Rio de Janeiro é inegável, é consensual, que foi positiva para o Rio. O senhor acha que a questão eleitoral, o processo eleitoral pode botar em risco isso, ou o senhor acha que não? Ou acha que essa questão, seja qual for, digamos, o desfecho do processo eleitoral, o Rio não voltará a ter um tratamento de segunda, como tinha em governos anteriores? Eu sou sempre um homem esperançoso. O senador Lindbergh, esta semana, propôs um palanque duplo, onde ele apoiaria a presidente Dilma e um senador da chapa dele apoiaria o Eduardo Campos, né, o candidato do PSB. Então ele teria dois palanques. O Eduardo Campos, que é a oposição à presidenta Dilma. Será que o PT está vendo isso com bons olhos? Eu tenho certeza que a condução que ele está dando a este processo é uma condução que não atende aos interesses desse Estado e dessa cidade. Presidente, o senhor é um homem de partido, o senhor o PMDB teria condições de vir com uma chapa por sangue em 2014? Não, nós defendemos... Pezão, com o vice do PMDB também? Beltrame? Não, nós não defendemos isso. Nós defendemos a permanência da aliança entre o PMDB e o PT. E temos muita esperança de que essa aliança prosperará. A candidatura do Pezão. Até agora, a candidatura do vice-governador, ela não desponta como favorita, mas ela, obviamente, é uma candidatura que tem potencial, já que é uma candidatura com apoio da máquina do governo do Estado, com apoio da prefeitura e com a capilaridade do PMDB, com várias prefeituras do interior. Como é que o senhor vê a potencialidade do candidato Pezão? Olha, o Pezão é um homem altamente preparado. Um homem
dado ao trabalho, e eu não tenho a menor dúvida, é um dos mais fortes candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro. O governo Cabral foi, dos últimos 6 governos, o que mais contribuiu para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é outro, depois que Cabral assumiu. Essas coisas, manifestação aqui e acolá, pode sensibilizar a oposição, mas rigorosamente as pessoas têm capacidade de discernimento. E ao longo do tempo, as coisas vão ficando cada vez mais evidentes de quem está investindo no caos e quem está investindo no desenvolvimento do nosso Estado. Mas o ano que vem é um ano de Copa, um ano de eleições. Será que não haverá um acirramento nessas manifestações e isso pode também causar um grande desgaste para quem é governo e até mesmo nas eleições? Olha, eu tenho andado pelas ruas. Eu tenho ouvido muitas pessoas criticando essas manifestações. A violência que está sendo utilizada nessas manifestações. Não a manifestação legítima, a pura, a sincera, mas a forma como elas terminam sempre em depredação, com vândalos, com conduta marginal. O exemplo foi tentar incendiar o Palácio Pedro Ernesto. Então, o povo aos poucos está vendo o quadro que está sendo desenhado. E certamente não é isso que o povo quer para o Estado do Rio de Janeiro. Presidente, nós estamos encerrando o programa, mas eu queria que o senhor falasse um pouco de um outro assunto que nós não tocamos nele, mas que está, enfim, na pauta também popular. Há quantas anda a questão da CPI dos ônibus? Foi interrompida por uma decisão judicial e agora, como fica? Está suspensa. Eu imagino que no mês de novembro vai ser julgado o mérito, e eu não tenho dúvida, o mérito vai ser restabelecendo o funcionamento da CPI dos ônibus, que vai concluir os seus trabalhos. O questionamento de que a formulação dos membros não obedece a critério, digamos, legal, o senhor acha que não tem fundamento? Claro que não tem. O fundamento que sustenta está expresso no Código Eleitoral Brasileiro. E o que norteou as decisões da Câmara é a mesma prática utilizada pelo Senado Federal, pela Câmara Federal e pelas Assembleias Legislativas. Presidente, o senhor acredita, então, que poderá chegar a um bom termo e realmente ser fiscalizados os empresários dos ônibus e até mesmo os contratos, as licitações que ocorreram? Olha, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, nós tivemos uma licitação que impõe regras de conduta às partes. Cabe ao Executivo fazer o seu papel e aos empresários cumprirem os compromissos assumidos. E a Câmara fiscalizar com rigor a conduta dos dois. Presidente, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme recebê-lo mais uma vez aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado também, Aurélio, pela sua presença e obrigado principalmente a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Eu espero você. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.